E ele, na cabeça dele, ele formou uma descrição da personalidade de Jesus muito linda, né? Porque ele fala muito de todas as habilidades e dons de Jesus, e ele tinha uma consciência muito clara disso. Então, esse texto é muito legal, porque dá para a gente também essa perspectiva, essa percepção da personalidade de Jesus, né? Que é muito legal. A gente está falando sobre Tomé. Eu estou colocando isso porque a gente esqueceu de gravar e eu coloquei para gravar agora. Então, a gente está falando do texto de Tomé e das dúvidas e questionamentos de Tomé e da personalidade forte dele e da concepção que ele fazia da personalidade de Jesus. Muito bom. Alguém quer pontuar alguma outra coisa sobre Tomé? O que eu achei engraçado, né, que a esposa dele deu graças a Deus que acompanha Jesus. Que ele era super negativo. Sabe aquelas... Eu conheço, gente, aquelas pessoas... Ele devia ser um chato de galocha. É, super negativo, né? Ele era super negativo. Que tem gente assim, né? Ah, não vai dar... Ih, olha, já vi que não vai dar certo. Ou então, mas você vendo uma compra, por exemplo, né? Você traz tudo que... Mas se esqueceu daquilo. Você não vê tudo que a pessoa trouxe, vê o ênfase é no que ela esqueceu, assim, tipo assim, a pessoa, o pessimista vê só o lado negativo. É verdade. Mas aí como ele foi mudando com Jesus, né, essa característica dele, acho que mudou bastante, assim. Oi, Yolanda. E é bacana também porque o grupo, no exercício dessas diferenças na relação, o grupo também foi aprendendo a se relacionar, né? Então, aqui, quando Tomé ficava desanimado, algumas vezes era Natanael que o ajudava a se restabelecer. Algumas vezes era Pedro. Não raro, um dos gêmeos Alfeus. Então, é lindo isso no grupo, né? Que, de repente, eles poderiam se confrontar com essas diferenças e, na verdade, eles aprenderam vamos dizer, a dar um colo na hora que precisava, né? Você vê André autorizava, algumas vezes, quando Tomé conseguia permissão para André, ficar ausente por um dia ou dois. Mas ele viu que depois que não adiantava essa conduta de se afastar, né? Então, eu achei assim, o movimento do grupo bem legal com relação às condutas de Tomé. Obrigada, era isso. Obrigado, Yolanda. Muito legal. É isso mesmo. Quem mais quer falar do nosso valoroso Tomé aqui, aquele que tinha que colocar o dedo na ferida para ver e crer? Henrique. Muito bem. Henrique. Oi. Hoje eu estou no celular. Boa noite, pessoal. Então, boa noite. Boa noite. Boa noite. Nem encontrei a mãozinha aqui para levantar. Mas não tem problema, vai e fala. Já que eu estou falando, assim, já cheguei atrasada, mas já conectei direto, né? Essa característica de querer ver para crer. Isso mexe comigo porque parece que desperta um sentimento mais interno do que se pode ver. E podendo ver,
se pode crer, como algo que vem de dentro, né? Como algo que ele registra e que pode ser processado e, portanto, tem sentido para ele. Parece que é esse o nosso Tomé, né? Se assim for, eu ressoo, que eu também gosto de ver para crer. Estar diante da verdade, né? Da verdade que é difícil de ser absoluta, né? Tantas coisas podem acontecer. Era isso. Muito bom, Yara. Espero que você consiga se achar aí no celular com os botões. Mas é muito Estou legal. me vendo, estou crendo que eu estou aqui, podendo ser vista também aí por vocês, e estou te vendo. Eu estou Então, caindo muito hoje pela internet. A minha internet com o computador não está legal. Então, vou ficar por aqui, que aqui eu estou te vendo. tá bom. Imagino que eu vou ver os outros colegas à medida que falarem. Você está sendo vista, sim, e de repente sua internet não está boa, mas você pode usar os dados do celular para conectar o seu computador. Às vezes funciona melhor do que a internet. Então, mas fica aí a dica. Então, Tomé tinha mesmo uma mente muito analítica e tinha essa dificuldade de crer, mas ele usava esse raciocínio lógico, né, para embasar as suas dúvidas, clarear as suas dúvidas e embasar os seus sentimentos. A Yara falou da verdade, e a verdade é um valor. Tudo que é valor não é claramente percebido de uma forma analítica na mente. O que é de valor é percebido na alma. Então, é um sentimento, a gente sente a verdade. Então, acho que e é difícil isso, porque essa certeza sobre o sentimento não é sempre uma coisa muito clara em cada um de nós. Muitas vezes nós nos deixamos levar pelas emoções e acreditamos que a emoção é um sentimento, reflete uma verdade. Nem sempre é assim. O sentimento da verdade é uma percepção segura que não se deixa abalar pela emoção, né? Então, não se reflete com chorar, com alegria extrema, com tristeza extrema. Não é isso, é um sentimento de segurança que te dá uma convicção de que aquilo que você está percebendo é uma verdade. Não necessariamente envolve uma emoção. Mas, enfim, é difícil explicar ver isso. Ver para crer. Nessa essência. Não é um ver para fora, é um ver para dentro. Muito bem, gente. Mais alguém quer fazer algum comentário sobre Tomé e essas reflexões colocadas pelos reveladores? Eu queria chamar a atenção para a variável levantada pela Yolanda, que ela fala das diferenças, né? No grupo. Então, desde o primeiro apóstolo que a gente começou a ler, cada um tem uma diferença.
tem um lado positivo e um lado desfavorável. E a luta deles em aprender a lidar com esses dois lados. E essas diferenças no grupo, pelo menos os reveladores mostram que é um fator favorável de crescimento, de superação para os apóstolos. Então, não é um fator de discórdia, de desunião, de conflito. Tem, mas é um conflito altamente administrável dentro do grupo. Harmônico, vamos dizer assim. E as diferenças, elas são indícios de crescimento. E até de união. Quando o Pedro, o Natanael vão acalentá-lo, né? Que ele é uma pessoa, parece uma pessoa depressiva. Então, ele também me parece uma pessoa introvertida. E, em razão disso, ele pensa muito. Ele analisa. O analisar vem do ego, né? De comparações, de algoritmos. E ele também tem essa parte muito sensível, que faz com que ele mergulhe dentro dele. Eu acho que a morte da irmã, como ele era gêmeo com a irmã, talvez colaborou com esse mal-estar dele. Eu estou inferindo aqui. Colaborou com essa característica dele ser depressivo. E o pensamento dele sentir, eu acho que ele sente muitas coisas e percebe muitas coisas, dele classificar e selecionar isso, dele saber se aquilo é real ou não, para ele não misturar a imaginação, a ilusão, com o que é real. Também estou inferindo. Foi essa sensação que eu tive. E outra coisa, o meio influencia muito, a cultura influencia muito a pessoa, a personalidade da pessoa, as características da pessoa. E ele mostra, os reveladores mostram muito isso, que quando ele entrou no grupo, ele mudou. Porque a forma das pessoas se comportarem, a forma das pessoas viverem, de fazerem as coisas, influencia a outra pessoa. É igual aquele ditado, me diga com quem andas que eu vou lhe dizer quem você é. Então, aqui mostra a influência do ambiente na formação da personalidade, do caráter, né? Personalidade aqui é outra coisa, do caráter de uma pessoa. Era só esses pontos que eu achei interessantes. Obrigada. Legal, Isabela. Muito bom, boa noite para quem nós não falamos ainda, todos muito bem-vindos, Roberto, Narciso, Rodrigo, Liane, enfim, Maria, todos os que nós ainda não havíamos cumprimentado. Nós estamos falando de Tomé. Então, continuamos falando aqui dos apóstolos. Ok. Mais alguém quer acrescentar alguma coisa sobre Tomé? Esse singular e diferente homem do corpo apostólico. Não o mais letrado, não o mais estudado, pelo contrário, mas o que tinha uma mente analítica de melhor raciocínio, de melhor entendimento das coisas. Muito bem, vamos lá, então. Continuar, precisamos de mais alguém para continuar a leitura, e nós vamos falar agora de Tiago e Judas Alfeus, os irmãos gêmeos.
Alguém quer ler? Posso ler. Então, vamos lá, Sussuzinha. Tiago e Judas Alfeus. Tiago e Judas, filhos de Alfeus, os pescadores gêmeos que viviam perto de Queresa, foram o 9º e o 10º apóstolos, tendo sido escolhidos por Tiago e João Zebedeu. Eles estavam com 26 anos e eram casados. Tiago possuía 3 filhos e Judas 2. Não há muito a ser dito sobre esses 2 pescadores comuns. Eles amavam o seu mestre e Jesus os amava, mas eles nunca interromperam os seus discursos com perguntas. Eles entendiam pouquíssimo sobre as discussões filosóficas e sobre os debates teológicos dos seus companheiros apóstolos, mas rejubilavam-se por se verem incluídos naquele grupo de homens poderosos. Esses 2 homens eram quase idênticos na aparência pessoal, nas características mentais e no alcance da sua percepção espiritual. O que pode ser dito de um deve ser registrado sobre o outro. André os designou para o trabalho de manter a ordem junto às multidões. Eles eram os principais porteiros nas horas de pregação e, de fato, eram os servidores gerais e mensageiros dos 12. Eles ajudavam a Filipe com os suprimentos, levavam o dinheiro às famílias cuidadas por Natanael e estavam sempre prontos para dar uma mão e ajudar a qualquer um dos apóstolos. As multidões de gente comum ficavam muito encorajadas de ver 2 homens, tais como eles, serem honrados com um lugar entre os apóstolos. Pela aceitação mesma deles como apóstolos, esses medíocres gêmeos representaram, eles próprios, o meio de trazer uma hoste de crentes medrosos para o reino. E também o povo comum aceitava de um modo melhor a ideia de ser dirigido e conduzido por porteiros oficiais que eram bastante semelhantes a eles próprios. Tiago e Judas, que também eram chamados de Tadeu e Lebeu, não possuíam pontos fortes nem pontos fracos. Os apelidos dados a eles pelos discípulos eram designações benevolentes para a mediocridade. Eles eram os menores entre os apóstolos. Eles sabiam disso e sentiam-se bem com isso. Tiago Alfeus amava especialmente a Jesus por causa da simplicidade do mestre. Esses gêmeos não conseguiam compreender a mente de Jesus, mas captavam o laço de compaixão entre eles próprios e o coração do seu mestre. As suas mentes não eram de uma qualidade elevada. Eles poderiam até mesmo, com certo respeito, ser chamados de estúpidos, mas tiveram nas suas naturezas espirituais uma experiência real. Eles acreditavam em Jesus, eram filhos de Deus e eram pessoas do reino. Judas Alfeus sentia-se atraído pela humildade sem ostentação de Jesus. Tal humildade, aliada à dignidade pessoal do mestre, exercia um grande encanto sobre Judas. O fato de Jesus sempre recomendar que não se falasse sobre os atos incomuns que operava, causava uma grande impressão desse filho simples da natureza. Os gêmeos eram ajudantes de boa índole, de mente simples, e todos amavam-nos. Jesus acolheu esses 2 jovens de um único talento, dando-lhes posições de honra no seu grupo pessoal mais interno do reino, porque há milhões incontáveis de outras almas simples e temerosas nos mundos do espaço, às quais ele quer receber, do mesmo modo, em fraternidade ativa e crente, junto a si e ao Espírito da verdade efundido para todos. Jesus não menospreza a pequenez, apenas a maldade e o pecado. Tiago e Judas eram pequenos,
mas eram fiéis também. Eram simples e ignorantes, mas também tinham um coração grande, bom e generoso. E quão orgulhosamente gratos ficaram esses homens humildes naquele dia em que o mestre recusou-se a aceitar um certo homem rico como evangelista, a menos que ele vendesse os seus bens e ajudasse os pobres. Quando o povo ouviu isso e viu os gêmeos entre os seus conselheiros, eles souberam com certeza que Jesus não tinha preferência por pessoas e que somente uma instituição divina, o reino do céu, poderia edificar-se sobre uma fundação humana de tal modo medíocre. Apenas uma ou duas vezes em todo o convívio com Jesus, os gêmeos aventuraram-se a fazer perguntas em público. Judas, certa vez, ficou curioso a ponto de fazer uma pergunta a Jesus quando o mestre havia falado sobre revelar a si próprio abertamente ao mundo. Ele havia ficado um pouco decepcionado de que os segredos não fossem mais apenas dos 12, e ousou perguntar: Precisa fazer. Mas, mestre, quando tu te declarares assim para o mundo, como irás favorecer-nos com as manifestações especiais da tua bondade? Os gêmeos serviram fielmente até o fim, até os dias escuros do julgamento, da crucificação e do desespero. Eles nunca perderam a sua fé em Jesus, e, exceto por João, foram os primeiros a acreditar na sua ressurreição. Mas não conseguiam compreender o estabelecimento do reino. Pouco após o mestre haver sido crucificado, eles voltaram para suas famílias e para as redes de pesca. Estava realizado o trabalho deles. Eles não possuíam capacidade para continuar nas batalhas mais complexas do reino. Contudo, viveram e morreram conscientes de terem sido honrados e abençoados pelos 4 anos de contato estreito e pessoal com o Filho de Deus, o soberano Criador de um universo. Nossa, muito legal. Está aberto para os comentários. Eu não entendi essa questão da mediocridade do pequeno. O pequeno físico, eles eram pequenos. Não, era mentalmente. Mentalmente. Serão pessoas simples, meio ignorantes, né? E meio medíocres, assim, não tinham grande cultura, grande capacidade intelectual. São pessoas bem simples. Então, acho que era isso que realmente fez a diferença por ter essas pessoas naquele grupo de 12 apóstolos, né? A gente fica pensando que Jesus poderia ter alguma preferência por alguém mais culto, mais intelectual, ou socialmente mais bem estabelecido, ou por exercer uma liderança ou qualquer outra coisa, mas na verdade, como os reveladores falam aqui, Jesus não fazia diferença entre os homens. Ele apenas não aceitava o pecado, né? E a maldade. Então, essas pessoas simples exerceram um papel importante nesse grupo de apóstolos de Jesus, porque muitas pessoas da multidão se equiparavam ou eram parecidos com esses simples homens, os alfeus, e se identificavam com eles, né? E diziam, olha, se Jesus dá um espaço para essas pessoas, porque não daria a cada um de nós esse mesmo espaço?
Então, era uma maneira de atrair as pessoas, de estabelecer uma relação de confiança do público com o trabalho de Jesus, né? Muitas vezes as pessoas acham que a coisa só funciona se você tiver gênios operando do seu lado, e, na verdade, não é assim. Em todas as áreas da nossa vida, a gente tem a necessidade de ter ao nosso lado pessoas simples e que confiam e acreditam no nosso trabalho e que nos dão esse conforto de nos identificar com as massas, com o povo e todo esse negócio. Eu acho que a presença dessas pessoas, desses gêmeos Orfeus, era não só uma prova do amor de Jesus pelos homens e do fato dele não fazer diferença entre os homens, mas era também uma prova entre os próprios apóstolos, né? Que amavam a esses dois homens de maneira simples e que fazia parte do grupo deles de uma maneira tão legal, né? Tão confiante, tão dedicada no trabalho que eles tinham que fazer. Eles se sentiam importantes com o pouco que eles faziam. E eles faziam de tudo para ajudar todos os apóstolos, né? Então, acho que é um texto muito legal, que mostra bem a nossa relação com a humanidade, com os homens, a necessidade de que todos nós tenhamos respeito, carinho e dedicação e serviço a todos os homens, a todas as pessoas que nos cercam, a todos que se aproximam de nós, né? E não sejamos seletivos de ter na nossa proximidade só pessoas de um aparente nível cultural ou social ou econômico que possa impressionar a nós mesmos e a outras pessoas. Mas é muito legal a gente ter a oportunidade de trabalhar com essas pessoas simples. Henrique, completando, eu também percebi que o grupo dos apóstolos, eles espelham a humanidade, né? Cada um traz características do humano, né? E essa questão do saber, né? Tem o saber formal e o saber do ser. Me dá uma sensação que por exemplo, esse e outros que foram colocados, medíocre ou médio, não sei o quê, é uma questão de recursos. Esses seres, eles tinham esse tipo de recurso. Mas o que Jesus olhava era o que estava atrás, me dá uma sensação de que ele olha além disso. E o que é importante é este amor, este olhar, é o que eu encontro além disso. E que cada um ali estava dando o seu melhor, e cada um tinha superações. E como as diferenças, tanto dentro de si quanto no grupo, favoreciam esse crescimento. Talvez a forma como Jesus se relacionava com todos e criou esse ambiente. E eu percebi que no reino, né, é assim. Tem seres que têm funções muito elaboradas, tem seres que têm funções mais simples dentro do meu óculos, né, da minha condição. E tem seres que têm função assado e cozido, mas todos são importantes. E não tem diferença. É isso que eu entendi. Obrigada. Com certeza, Isabela, é isso mesmo. Oi, Yara. Agora eu consegui voltar. Yes!
Uhum. Obrigada, viu, Henrique? Você me incentivou aqui, senão eu estaria lá no celular. É bom contar com maiores recursos, não é? Em todas as áreas da vida. E recursos, às vezes, pensando aqui nos apóstolos, dizem de valores, como você tinha referido aí, Henrique, né? Então, ser capaz de compaixão é algo muito essencial, fundamental, né? Quando esses homens mais simples, nenhum deles era daqueles religiosos, como é que eles eram chamados? Esqueci o nome. Aqueles religiosos poderosos. Eles não eram sacerdotes. Fariseus, os Não, né? saduceus? Eles não eram, né? Eles eram pessoas simples. Eu não consigo nem imaginar um daqueles sacerdotes sendo apóstolo de Jesus, né? Por quê? Eles tinham crenças que determinavam que eles tivessem um olhar para um tipo de apóstolos tinham, né? Porque eles tiveram a oportunidade, segundo o que você estava trazendo, de conviver de perto com Jesus por 4 anos, foi isso mesmo? Foi. Então, veja bem, quando a gente convive com uma pessoa como Jesus, né? Eu imagino um estado de abertura e de curiosidade é algo que chama a atenção, né, neles. Eles tinham um interesse em conhecer mais de Jesus, eles estavam ali, eles ouviam, não compreendiam tudo, mas acreditavam. Então, um estado de abertura, curiosidade que eles tinham, e sendo homens simples, né, é mais fácil aproveitar a curiosidade, porque quando você tem a posição social, você às vezes se engana de acreditar. Ops. Acho que tá ruim. Tá ruim a sua conexão, Yara. A gente te perdeu na voz aqui da sua imagem Não congelada. precisa de abrir. Voltou? Agora voltou. Ok. Então, eu quero só ressaltar que valores como compaixão, amor, mesmo sem compreender, diz de um lugar do ser capaz de contribuir, capaz de ajudar uns aos outros. Continua me ouvindo? Sim. Uhum. E isso, desde a época de Jesus até hoje, é o que a gente mais precisa sentir. O quanto realmente isso interfere na nossa visão como ser humano, como Oi, Yara. Olha, tá difícil, Yara. A gente agora travou de novo. filho Bom, de Deus, filha de Deus, e como que a gente pode se ajudar uns aos outros. Ok. Então, eu obrigado. vou ouvir hoje. A sua conexão está Eu bastante estou ouvindo deficitária. bem. Já que eu estou ouvindo bem, Tá bom, mas obrigado pela contribuição. Acho que foi muito legal o que você conseguiu colocar. Obrigado. ok. Alguém mais quer fazer algum comentário sobre os Alfeus ou qualquer coisa correlata? Oi, Roberto. Muito bem-vindo. Obrigado, Henrique. Boa noite, pessoal. Olha,
Eu acho maravilhoso isso de Jesus, dele ver os gêmeos na simplicidade deles, mas ver, não fazer acepção de pessoas. É dito sobre o nosso Senhor que ele não faz acepção de pessoas, que espiritualmente, diante de Deus, não tem classe social, não tem etnia, nem rico, nem pobre, somos todos pessoas, filhos amados de Deus. Como é que eu vejo isso? Eu vejo assim, aqui na Terra a gente pode ter diferenças de classe social, de desenvolvimento intelectual, econômico, mas isso é pequeno diante da personalidade que cada um é na eternidade. Imagina, os universos são estabelecidos em luz e vida, aí a gente começa a adentrar os espaços exteriores, aí os gêmeos vão ser tipo assessores de filhos criadores, entende? Imagina a grandeza de uma personalidade eterna na eternidade. Então, essas diferenças aqui na nossa vida humana, elas são muito pequenas. E só um Deus que consegue ver o ser humano e a pessoa humana na eternidade, que percebe como é pequenininho essas diferenças no início da vida eterna. E eu acho que é assim que Jesus via. E mesmo que ele não visse o detalhe daquela personalidade dos gêmeos, dada por Deus na eternidade, ele tinha fé. Ele tinha fé e ele sentia a grandeza do amor de Deus por todos. E ele sentia isso. Então, eu acho que a gente vai se aproximar mais de Deus quando a gente se aproximar desse amor por todas as pessoas, desse respeito profundo, independente de classe social, nível econômico, desenvolvimento intelectual. Aí a gente está vendo o valor da pessoa, aquela pessoa única, insubstituível, na eternidade para Deus. Isso que eu queria comentar. Muito legal, Roberto. Muito obrigado pelo seu comentário. Muito legal mesmo. Mais alguém? Muito bem, pessoal. Então, falamos aqui desses personagens aí tão interessantes, os jovens Alfeus. Vamos falar agora de Simão o Zelote. Quem vai nos ajudar aqui lendo esse texto? Sem brigar, pessoal. Vamos lá. O problema é... Tá bom. Então, eu vou ler, já que vocês começaram a brigar tanto que eu acho que não vale a pena. Eu vou ler, então, aqui. Henrique, parece Simão que Ozelote. a Angélica se candidatou aí. Ah, então vamos lá, Angélica. Diga Não, lá. eu não me candidatei, mas eu vou ler. Então vai, leia. Eu estou tentando arrumar a tela. Bom, Arruma. então vamos lá, vai. 11º, né? Simão o Zelote. Simão Zelote, o 11º apóstolo, foi escolhido por Simão Pedro. Era um homem capaz, de bons ancestrais, e vivia com sua família em Cafarnaum. Contava 28 anos quando se uniu aos apóstolos. Era um agitador feérico, e também um homem que falava muito sem pensar. Tinha sido mercador em Cafarnaum antes de voltar toda a sua atenção para a organização patriótica dos Zelotes. A Simão Zelote foi dado o cargo das diversões e do descanso do grupo apostólico. E ele era um organizador muito eficiente das diversões e das atividades de recreação dos 12.
A força de Simão estava na sua inspirada lealdade. Quando os apóstolos encontravam um homem ou mulher debatendo-se de indecisão quanto à própria entrada no reino, eles o mandavam para Simão. Em geral, levava apenas 15 minutos para que este advogado entusiasta da salvação pela fé em Deus dissipasse as dúvidas e removesse toda a indecisão. E logo se viu uma nova alma nascida na liberdade da fé e do júbilo da salvação. A grande fraqueza de Simão estava no lado materialista de sua mente. De judeu nacionalista que era, ele não poderia tão rapidamente transformar-se em um internacionalista de mente espiritualizada. 4 anos foi um tempo curto demais para que se fizesse tal transformação intelectual e emocional, mas Jesus sempre se manteve paciente com ele. O que Simão tanto admirava em Jesus era a calma, a segurança, a estabilidade e a serenidade inexplicável do Mestre. Embora Simão fosse um revolucionário radical, um pavio destemido de agitação, ele gradualmente colocou sob controle a sua índole inflamada, a ponto de tornar-se um pregador poderoso e deficiente da paz da terra e da boa vontade entre os homens. Simão era um grande argumentador. Ele gostava de discutir. E quando se tratava de lidar com as mentes legalistas dos judeus instruídos, ou das minúcias intelectuais dos gregos, a tarefa era sempre dada a Simão. Por natureza era um rebelde e, por formação, era um iconoclasta. Mas Jesus o conquistou para os conceitos mais elevados do reino do céu. Simão sempre se identificou com o período do protesto, com o partido do protesto. Mas agora estava unido ao partido do progresso ilimitado e eterno do Espírito e da verdade. Simão era um homem de lealdades intensas e de devoções pessoais calorosas. E ele amava Jesus profundamente. Jesus não temia ser identificado, nem se identificar com homens de negócios, com homens do trabalho, otimistas, pessimistas, filósofos, céticos, publicanos, políticos e patriotas. O mestre mantinha muitas conversas com Simão, mas nunca teve êxito pleno em fazer um internacionalista desse ardente judeu nacionalista. Jesus frequentemente dizia a Simão que era oportuno querer ver melhoradas as ordens social, econômicas e políticas. Todavia, sempre acrescentava: esse assunto nada tem a ver com o reino do céu. Devemos dedicar-nos a fazer a vontade do Pai. A nossa obra é sermos embaixadores de um governo espiritual do alto, e não devemos ocupar-nos de imediato com nada que não seja representarmos a vontade e o caráter do Pai Divino, que está à frente do governo de cujas credenciais somos portadores. Era difícil para Simão compreender, mas, gradativamente, ele começou a captar algo do sentido dos ensinamentos do Mestre.
Depois da dispersão das perseguições de Jerusalém, Simão pôs-se temporariamente de retiro. Ele ficara de fato prostrado. Como um nacionalista patriota, ele se havia capitulado em deferência aos ensinamentos de Jesus e agora estava perdido. Estava em desespero, mas em poucos anos reanimou as próprias esperanças e saiu para proclamar o evangelho do reino. Foi para Alexandria e, após trabalhar Nilo acima, ele penetrou no coração da África, pregando em todos os lugares o evangelho de Jesus e batizando os crentes. Assim trabalhou até que a velhice e a fraqueza chegassem. E Simão morreu e foi enterrado no coração da África. Muito obrigado, Angéle. Nada. Muito bem, estamos abertos aqui aos comentários sobre o nosso querido Simão Zelote. O que me chama a atenção são as crenças. É difícil dele abrir mão da crença dele enquanto judeu, né? Mesmo com Jesus. Mesmo com aquele ambiente, ele teve dificuldades. E Jesus na cabeça dele era realmente complicado isso. Ele, não sei se vocês se lembram, mas os Zelotes eram um grupo revolucionário, né? Que queria derrubar o governo de Roma e recuperar a autonomia dos judeus, o governo dos judeus, né? Então, de fato, você tem razão, era muito complicado na cabeça dele aceitar que a religião Reino de Deus pudesse ser internacionalizado, não fosse uma exclusividade do povo escolhido por Deus, que era o que os judeus entendiam. Nós somos o povo escolhido de Deus. Como assim? A gente vai aceitar agora outras pessoas nesse reino? Então, isso era o que trazia uma grande confusão na mente de Simão. Mas desculpa, Isabela, eu te cortei, continua. Não, é perfeito, isso mesmo. Tá bom. Boa noite. Boa noite, Walter. Documento 137, 79. Os Zelotes eram um grupo de ardentes patriotas judeus. Eles advogavam em todo e qualquer dos métodos que se justificaria na luta para escapar da escravidão do jugo romano. Exatamente. Eles eram nacionalistas extremos, né? Inclusive, Jesus foi, na sua adolescência, ou na sua juventude, quando era bem mais jovem, ele foi convidado para ser um dos líderes dos Zelotes, né? O que criou possivelmente uma das situações mais constrangedoras e embaraçosas na vida de Jesus, né? E tanto que depois desse episódio ele nunca mais teve o respeito que ele tinha pela comunidade lá de Nazaré. Pessoal, depois disso a vida dele naquela comunidade mudou substancialmente, né? Então, interessante. Mas é isso mesmo, Walter. Zelotes significa zeladores, né? Eram os zeladores das tradições judaicas, né? Aqueles que eram, vamos dizer assim, hoje os conservadores, né? Exatamente. E, assim, de certa forma, a cultura e o pensamento de Simão Zelote
não se distanciava muito da cultura e do pensamento de Judas. Eram um pouco diferentes, o nível de cultura deles, o entendimento deles, mas eles tinham esse nacionalismo, ambos tinham esse nacionalismo muito acentuado. Só que Judas acabou se perdendo nessa espécie de nacionalismo, enquanto que Simão, em algum momento, conseguiu superar isso daí. Muito legal. Quem mais Eu. fala sobre Não, é só para colocar uma coisa assim, como que Jesus, ele era tão perspicaz e tão, bom, maravilhoso, claro, sempre, que, por exemplo, o Simão Zelote, ele era rude, ele era impetuoso, ele era brigão, ele era nacionalista. E aí, qual foi a função escolhida para ele? Cuidar da recreação. Ou seja, leve a vida melhor, mais leve, meu filho, né? Apague esse fogo todo, vamos lá, vamos canalizar toda essa energia para uma coisa mais leve. Eu acho muito bacana isso. muito legal mesmo, Sussu, bem lembrado. Uma curiosidade que eu não sei se vocês repararam, Jesus era jovem nessa época, né? Estava aí na sua década de 30, dos 30 anos, 30 e poucos anos. E os apóstolos todos eram muito jovens, né? 28, 29, 25, 26, né? Que coisa curiosa, né? De que maneira esses jovens se engajaram com Jesus? É lógico que o pensamento inicial não era o do reino de Deus, eles não conheciam muito sobre Deus, eles aprenderam sobre Deus, sobre o Pai com Jesus. Eles estavam mais ali na expectativa de encontrar ao Messias, né, Salvador do povo judeu, do povo escolhido de Deus e todo esse negócio. Mas é curioso, né, que a gente tivesse toda essa juventude envolvida com Jesus, né, que também era jovem, mas era mais velho que eles. E hoje a gente tem uma dificuldade incrível de ter os jovens participando de movimentos espiritualistas, como o de Urântia, por exemplo, né? Tá certo que em algumas igrejas, em algumas religiões, os jovens são bastante ativos, mas é curioso a gente perceber, basta olhar aqui na sala, com exceção de mim, é claro que sou muito jovem, Eu também. o resto do grupo é um pouquinho mais, assim, uma idade mais adiantada, né? E me chama a atenção de ver toda essa juventude envolvida com Jesus, né? Imagina, tá certo que naquela época os homens não viviam tanto como vivem hoje. E já tinham família, já tinham filhos, já tinham responsabilidades e preocupações outras que não aquelas que invadem a mente, a cabeça dos jovens de hoje, né? Mas é curioso a gente observar essa juventude assim tão envolvida nesse processo, né? Oi, Isabela. Completando a sua fala, né, Henrique? Eu acho que esses jovens estavam com Jesus porque na época dele, salvo engano, a maioridade pegava ali entre os 13 anos, né? 13, 14 anos, por aí. Então, o jovem, ele tinha um ritual de passagem, né? Ele saía de uma situação e ele passava por uma situação de responsabilidade do trabalho, da escola, e daí ele já vai construindo a sua vida, né? E eu acho que a estrutura do ego dele também se estrutura antes do que nós hoje.
Então, hoje a juventude ela é muito protegida, ela é muito cuidada, enfim, o jovem ele começa a ter responsabilidade mesmo depois dos 20 anos, principalmente a classe favorecida, fica mais tempo, né, com os pais, a classe, aspas, desfavorecida, com os recursos, né, da sociedade, o pessoal tem que se virar mais cedo, mas, enfim, eu acho que é por isso. E também porque o ambiente deles lá, eu acho que foi por isso que Gabriel escolheu aquele ambiente, que era um ambiente mais religioso, eram famílias, é uma comunidade voltada mais para esse aspecto do interno, do buscar o Deus interno, de conexão com Deus. E salvo engano, eu não conheço, mas eu acho que até hoje deve ser assim. Talvez não mudou muita coisa, ou até aprofundou mais, eu não sei como é que é lá, não conheço. Então, eu acho que a diferença passa por aí. O que você acha? Uhum. Eu acho que sim, com 40 anos uma pessoa já era idosa naquela época, né? Eu me lembro quando eu era moleque, eu falava, nossa, 40, que velhote, né? Que velhão, né? Quando eu era moleque, né? Hoje eu acho que 80 é jovem ainda, né? Mas acho que naquela época de Jesus as pessoas realmente não viviam tanto tempo assim, e a partir aí dos 35, 40 já eram pessoas mais sêniores, né? Mas, então, acho que está por aí. Mas, de qualquer forma, é interessante ver as pessoas jovens assim adquirindo tanta responsabilidade. Será que o fato da gente ter uma vida mais longa nos permite assumir responsabilidades mais tarde? Ou nos envolver com as coisas importantes da vida e do espírito mais tarde? Então, não sei. Então, de repente, não convém ficar com uma idade tão avançada, né? Talvez fosse mais fácil naquela época, com toda a energia dos jovens, aquele negócio. Mas estou falando abobrinha, que não tem nada a ver, vamos lá. Henrique, eu posso fazer um pedido? Pode, claro. Se o Rodrigo podia explicar, porque ele está postando aqui mensagens interessantes. Então explica, Rodrigo. Eu não vi as mensagens. Vamos lá, Rodrigo, está aberto aí para você. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, a minha postagem ela é uma reflexão a respeito do que tenho visto, né? Nós vemos aí vários jovens limitados aí nessas instituições, falando sobre algo, sobre coisas que, na verdade, eles desconhecem a essência. O Pai, ele é muito mais amplo e muito mais real do que de fato está relatado nesses lugares. Bom, esse é o meu entendimento. Isso mesmo, Rodrigo. Muito bom. De fato, as pessoas têm dificuldade de se envolver espiritualmente, né? E tem hoje só as pessoas com... Lembram, talvez tenha até uma associação com aquela questão do ajustador do pensamento, né? Que tem 3 fases da experiência dele na nossa mente, primeiro como ajustador do pensamento, se não me falha, depois como monitor, e assim vai até quando a gente entra numa idade mais avançada. Mas acho que não tem uma relação direta com isso, não. Mas a gente fica muito feliz quando tem jovens, e a gente conhece alguns, tem a felicidade de conhecer alguns, que se interessam, né, por religião e tudo isso. E aí uma pergunta que a gente pode colocar será qual é a responsabilidade dos pais e da sociedade com relação ao desenvolvimento espiritual dos filhos, né?
Então, essa é uma coisa para ser pensada também. Enfim. Muito bem. Mais algum comentário sobre o nosso amado Simão Zelote, o destemido? Oi, Roberto. Uma pergunta. Eu quero saber, porque Jesus disse para ele que o reino de Deus tinha a ver era espiritual, que eles não deveriam se envolver com essas questões de política, econômicas. Ele falou, se não me falha a memória, que o reino de Deus não tinha nada a ver com isso. A minha pergunta é, qual é a interpretação dessa afirmação de Jesus e se isso vale para hoje também? Muito bom. Eu acho que essa afirmação de Jesus, ela está presente entre nós e é válida para hoje também e para todos os tempos. Não que essas questões políticas, econômicas, culturais, sociais não sejam importantes para o avanço da civilização e da humanidade. Eu acho que é impossível você chegar à era de luz e vida sem ter um avanço nessas outras áreas. Mas eu acho que aquelas pessoas que trabalham para o reino de Deus já têm um desafio gigantesco de trazer as pessoas, de trazer as almas para o reino de Deus. Então, acho que o trabalho dessas pessoas, nós, é justamente o de manter o foco nessa questão espiritual, no reino de Deus, na irmandade dos homens. Acho que quando a gente se envolve com política, com economia, com sociologia, com ativismo de qualquer tipo, a gente dificulta o trabalho de atrair os homens para o reino de Deus, porque nós passamos a confrontar crenças e entendimentos de cada pessoa que são muito diferentes do nosso. E para nós é muito difícil de saber onde a verdade política, econômica ou social está. Então, discutir temas como aborto, como bastardos, adultério, divórcio, vacina, o político A, o político B, são coisas que afetam a inteligência e a mente de cada homem e de cada ser humano de uma maneira muito diferente. E acho que colocar esse ingrediente na discussão acaba trazendo um antagonismo, um conflito que muitas vezes prejudica o bom trabalho que cada um de nós pode fazer para atrair as almas para o reino de Deus. Então, acho que é por isso que o livro de Urântia não tem uma interpretação oficial. Então, nós podemos gostar de muitos trabalhos, muitas coisas que a gente acha maravilhosas. Mas, por exemplo, o livro de Urântia não tem uma única imagem, de nenhum tipo. Eles descrevem muitos eventos, muitas situações, com um nível de detalhe muito grande. Mas, apesar desse nível de detalhe, dessa descrição, fica muito difícil para nós colocarmos um formato, um desenho, uma imagem para muitas coisas que os reveladores nos contam. Então, por exemplo,
Existem trabalhos maravilhosos sobre a imagem de Jesus. Então, qual imagem de Jesus é a verdadeira? Era Jesus um indivíduo de olhos verdes, castanhos, pretos, barba, cabelo longo, ou tinha a tez de um tipo, de outro? Os reveladores falam que ele tinha um tipo físico exemplar, maravilhoso, mas não existe uma foto oficial de Jesus. Então, assim, promover uma foto de Jesus significa dar uma interpretação ao livro de Urântia que não significa necessariamente que seja verdade. Isso não impede que nós possamos gostar ou não, ou divulgar ou não, uma imagem de Jesus que a gente acha bonita. Mas a gente nunca deve afirmar que aquela imagem é a verdadeira, porque nós não sabemos. Não ficou, Jesus apagou todos os seus escritos. Jesus não deixou nenhuma imagem. E ele pediu aos seus apóstolos que eles mesmos não fizessem nada escrito. Então, eu estou comentando isso porque quando a gente fala de interpretação do livro, muita gente pode entender, não, os reveladores dizem que a nossa forma de governo deveria ser A, B ou C. Eles até mencionam em algumas situações coisas que nós deveríamos observar, mas associar isso a um político da atualidade é uma coisa muito difícil. Dizer que isso é verdade e está endossado pelo livro de Urântia é uma temeridade. E traz, no seu bojo, uma ampla discussão e um campo de conflitos enormes que pode trazer um prejuízo gigantesco para a nossa habilidade, a nossa capacidade de atrair almas para o reino de Deus. Esse é o nosso trabalho. Nosso trabalho não é trazer adeptos de um político A ou B para aquele político, ou adeptos da vacina ou da não vacina, adeptos da... Não nos cabe discutir isso daí. Nós podemos individualmente, nas nossas vidas, cada um de nós tem a livre escolha e o direito de trabalhar esses assuntos, inclusive promovê-los, da maneira como a gente acha que é correto, mas não deveríamos, em nenhuma hipótese, fazer uma associação desses temas com a revelação de Deus. Porque Deus não falou, olha, você tem que se vacinar contra sarampo. Também não falou, olha, você não deve se vacinar contra sarampo. Então, entrar numa discussão desse tipo é desviar o foco da espiritualidade e daquilo que os evangelistas devem fazer ao promover o reino de Deus. Não impede que a gente discuta essas coisas, mas impede que nós façamos uma associação desses temas diretamente com a revelação, porque a revelação tem uma interpretação pessoal, cada um faz a sua. A imagem que eu tenho de Jesus na minha mente pode ser diferente da imagem de cada um dos outros aqui. E nem por isso a imagem dos outros está errada. Mas não é lícito para mim dizer que a imagem que eu tenho é a verdadeira. Então, eu acho que esse cuidado é um cuidado que todos nós devemos ter. E não misturar as coisas, não confundir as coisas. E tanto que Jesus, quando veio viver, se encarnar entre os homens, quando ele tomou a decisão de vir, é só ler aquela conversa dele com Emmanuel, onde ficou muito claro, você não se envolva com política,
não se envolva com economia. Não é esse o seu trabalho. O seu trabalho é revelar Deus, trazer Deus para dentro do coração dos homens. Então, esse é meu ponto de vista, né? Lógico, existem outros que acham que não, que tem que ser associado, que tem uma relação, que os reveladores estão dizendo isso ou aquilo, né? Eu acho que não. Henrique, e Oi. Jesus falou assim, que nós temos que nos preocupar em fazer a vontade do Pai. Exatamente. Não foi isso que ele colocou no texto agora? Exatamente. Qual era a vontade do Pai? Que nós reconhecêssemos a irmandade dos homens, a filiação ao Pai e a irmandade dos homens. Essa é a vontade do Pai, que a gente faça o bem, que a gente seja amoroso, misericordioso, justo, né? Então, esses sentidos, alguns dias atrás aí, alguém leu um texto, não sei nem se foi aqui, ou foi, eu participo, às vezes, de tanta reunião que acabo esquecendo, mas alguém leu um texto sobre o que é ser misericordioso. Então, fala que antes de você ser misericordioso, você tem que ser justo, tem que ser honesto, tem que ser blá, blá, blá. Tem uma lista de coisas para você aprender antes de ser misericordioso, porque misericordioso implica na reunião de todas essas habilidades, capacidades, para que você possa realmente ser misericordioso, né? Então, é um negócio muito interessante, né? Eu acho que o nosso espírito de irmandade aqui nesse grupo é de uma união suprema em torno de Jesus, em torno do nosso Pai. Se cada um de nós aqui começasse a falar de política, ou de vacina, ou de qualquer outra coisa, eu não tenho dúvida que esse grupo aqui ia se dissolver. E que a gente só ia arrumar brigas e confusões. Henrique, tem como colocar o texto, essa parte do texto, por favor? Tem, claro. Vou compartilhar aqui de novo. Deixa eu ver se a gente acha que... Aqui. O mestre mantinha muitas conversas com Simão. Acho que é esse aqui, tá? Mas nunca teve êxito pleno em fazer um internacionalista desse ardente judeu nacionalista. Jesus frequentemente dizia a Simão que era oportuno querer ver melhoradas as ordens social, econômica e política. Então, era oportuno querer ver melhoradas. Todavia, sempre acrescentava, esse assunto nada tem a ver com o reino dos céus, ou do céu. Devemos dedicar-nos a fazer a vontade do Pai. A nossa obra é sermos embaixadores de um governo espiritual do alto. E não devemos ocupar-nos de imediato com nada que não seja representarmos a vontade e o caráter do Pai Divino, que está à frente do governo de cujas credenciais somos portadores. Era difícil para Simão compreender. Então, esse é o ponto, né? Eu acho que Jesus reconhecia a importância da economia, a importância da política, a importância da cultura, da sociologia, de todos os aspectos da nossa humanidade, porque elas dizem respeito ao nosso bem-estar e ao nosso progresso material. E isso tudo é muito importante. Mas isso
não altera, não modifica o reino dos céus. O reino dos céus é de uma compreensão e de um entendimento único. É a verdade do Pai, do amor do Pai, da filiação nossa a esse Pai, da irmandade dos homens, da busca da perfeição de ser como Deus, de alcançar Deus. Então, todos os outros aspectos da nossa vida cotidiana são, de fato, muito importantes. Nós precisamos comer, beber, dormir, todo esse negócio. Mas não é esse o propósito do evangelista, discutir como você deve trabalhar para construir a sua casa, para conseguir a sua casa, ou como você deve fazer para conseguir ser um doutor, ou se você deve ser a favor ou contra uma coisa ou outra. Todos esses aspectos são importantes e, com certeza, existe, no final das contas, uma posição que é aquela que estaria mais correta. Mas não podemos esquecer que esse é um processo evolutivo e que a gente vai descobrindo aos poucos. Já o reino espiritual, ele não tem discórdia. É aceitar a filiação de Deus e a irmandade dos homens ou não, ser amoroso ou não, ser compreensivo ou não, servir aos homens ou não, fazer o bem ou não. Não existe uma discussão sobre a vontade do Pai. Podemos mal interpretar essa vontade, mas ela é conhecida, né? Enfim. Mas Henrique, olha só, essa ordem social, econômica, tecnológica e financeira, e aí vai afora, ela precisa existir nessa sociedade que nós vivemos. Tem que ter ordem, disciplina, tem que ter um sistema de normas, de lei, né, para que a gente consiga ter o mínimo de um relacionamento saudável e equilibrado entre nós. E eu entendi que essa organização, ela vem de dentro do ser. É Deus que vai orientar essas pessoas a trabalharem nesses lugares, porque no universo, as pessoas que estão na liderança são pessoas construídas, altamente preparadas para ocupar aquele cargo. Então, o que Urântia fala da Terra? Como é que a organização social da Terra acontece? Eu entendi que nós temos uma tarefa, quem está para seguir a vontade do Pai, ele não é de bom tom que ele não se envolva com essa parte, porque essa parte seria um zelote. Seria ser um zelote rebelde, isso e aquilo, nacionalista, conservador, são as crenças limitantes daquela cultura, né? E, de certa forma, engessa, você fica dentro de um padrão, né? Então, o que Urântia fala? Como alguém tem que ficar ali. E o que orienta os reveladores? Orienta nessa parte? Eles orientam que você tenha um processo evolutivo. A gente vai evoluindo e vai chegando. E é lógico que o guiamento espiritual nos ajuda a tomar decisões apropriadas, decisões que levam, que trazem o bem para a humanidade, que faz com que o homem possa evoluir. Então, quanto mais espiritualizada a pessoa, talvez essa pessoa esteja melhor capacitada para tomar decisões que possam se aproximar da vontade de Deus. Mas nós não temos como ter certeza de que essa pessoa está tomando a decisão certa. Em que lugar o livro de Urântia
fala que a gente deve ser a favor ou contra a pena de morte? Em que lugar o livro de Urântia fala que a gente deve ser a favor ou contra o aborto? Em que lugar o livro de Urântia fala se nós devemos ou não tomar vacina? Então, assim, os reveladores não entram no mérito do cotidiano da vida humana. Eu acho que a ciência ela evolui também junto com a espiritualidade, assim como a tecnologia, a nossa mente, tudo isso daí. Os reveladores, eles dizem que esse crescimento espiritual, tecnológico, científico e tudo mais, ele tem que andar mais ou menos coordenado, em harmonia um com o outro. Quando a gente tem um distanciamento muito grande dessas capacidades, o sistema tende a colapsar e voltar onde essas energias se distanciaram. E começa tudo de novo. Então, isso é o que os reveladores falam. Eu estou falando aqui de alguns exemplos que alguém pode até falar, não, por que está citando essas coisas? Né? Não, na verdade, eu estou citando só como um exemplo aleatório, né? Porque a gente percebe as discussões que existem nos vários grupos, né? Se tem que ser político A, B, C, se tem que ser governo militar, republicano, democrático, ou o que quer que seja. Eu acho que cada um de nós pode ter a nossa preferência e lutar por ela, mas não deve misturar as coisas. Uma coisa é outra coisa, né? A gente estava falando agora há pouco, por exemplo, dessa diversidade, dessas personalidades que compunham o corpo apostólico, né, de Jesus, que realmente era fascinante essa diversidade dessas pessoas, e cada uma tem por trás de si um grupo de personalidades que representam um grupo de personalidades do nosso planetinha aqui. Mas não todas essas personalidades, não todas as personalidades existentes no nosso planeta estavam representadas ali no corpo do apostólico, porque não existem duas pessoas iguais, né? Nós somos únicos, unigênitos. E basta lembrar uma coisa, nesse corpo apostólico, por uma razão social e cultural da época, não tinha mulheres. Então, não refletia, com certeza, a diversidade da humanidade. Jesus tinha consciência disso e criou o corpo apostólico das mulheres, mas elas estavam separadas dos homens. Então, eu acho que é um desafio para todos nós, para todos os seres humanos, lidar com essa diversidade. E esse é o propósito. Quando o Pai criou essa diversidade, foi justamente para que nós aprendêssemos com a experiência dessa diversidade e conseguíssemos nos encaixar, nos ambientar com isso daí. Veja, estou falando aqui das mulheres, por exemplo, no corpo apostólico, mas tem um texto dos reveladores que falam justamente sobre isso, que os homens e as mulheres são tão diferentes, que se não fosse pela função biológica de reprodução e atração sexual, seria praticamente impossível um se entender com o outro. Tem um texto que fala claramente sobre isso daí, dessa dificuldade. Então, sim, nós tínhamos uma diversidade de personalidades nesse corpo apostólico, mas bastava colocar uma mulher ali que ia bagunçar o coreto. Não quer dizer que para mim é pior, nem para melhor. Ia ser muito mais difícil o negócio.
né? Tanto que Jesus teve que criar o seu corpo feminino apostólico à parte, né? Eles se misturavam só de vez em quando, mas não sempre. Henrique, Então, é só abrindo um parêntese. Eu fiz um curso, tinha 50 pessoas, aí um lado eram homens, do outro mulheres. Aí a instrutora contou uma história para ambos. E depois ela pediu que a ala feminina contasse o que elas entenderam. Aí as mulheres falaram. Quando chegou na vez dos homens, o que eles entenderam da história foi totalmente diferente do que a gente entendeu. Totalmente. A gente nem acreditava no que eles estavam falando, mas entre eles discordavam profundamente do que a gente estava falando. Eu fiquei muito impressionada com essa parte. Então, eu só quero ilustrar o que você está falando. mas é uma realidade, né? Nós não somos iguais. Nós somos diferentes fisicamente, somos diferentes quimicamente. Nosso organismo tem todo um sistema que difere um completamente do outro. Não dá para misturar as coisas. A forma de pensar, o raciocínio, a natureza de cada um de nós é diferente. A mulher nasce com o instinto maternal. O pai nunca vai ter esse instinto, né? Então, enfim, nós estamos falando aqui agora das diferenças das personalidades. Mas é só para dizer que eu acho que assim, é lícito a cada um de nós pensar e acreditar de uma forma com relação à política, à cultura, à economia, à sociologia, à ciência, enfim, cada um de nós tem o direito de pensar como acha que é isso. Mas nós não temos o direito de misturar essas coisas com a vontade de Deus, com a revelação, com o livro de Urântia. São coisas diferentes. E o nosso trabalho de evangelista não será alcançado se nós misturarmos as coisas. Nosso trabalho de trazer almas para o reino de Deus não pode ser alcançado se nós misturarmos ou incluirmos esses outros ingredientes na discussão espiritual. Estaremos fadados ao fracasso. Então, eu acho que é muito fácil colocar pessoas de todas as vertentes científicas, políticas, culturais, econômicas, na mesma página quando nós nos limitamos exclusivamente a falar de Deus. Quando nós misturamos esses assuntos, aí são muitas páginas e muitos livros diferentes. Não dá certo, não conseguimos colocar todo mundo na mesma página. Então, acho que essa é a minha maneira de ver. O que eu quero dizer assim, é que a coisa que mais é importante para conseguir fazer a vontade de um pai, do pai, né? É ter um relacionamento com o pai. No caso aqui, nós estamos falando do Pai celestial, do Pai dentro de nós, do Pai universal, toda a sua representação. Então, você, em algum momento hoje, você perguntou, deixou em aberto qual seria a contribuição dos pais. Agora, pensando nos pais aqui, né, de Urântia, de nós também como pais. E eu me lembro que, quando eu era filha, assim, sem nem saber se eu ia ser mãe algum dia, e hoje eu sou, né? Eu aprendia muito com a minha mãe, que era uma pessoa muito impulsiva, muito dominante, mas ela tinha uma característica profunda que me tocava na alma. Ela era capaz de reconhecer quando errava. E ela era capaz de uma autoavaliação.
aquilo me sensibilizava, porque é como se dissolvesse todo o mal que eu via, né? Quando eu me sentia magoada, quando eu não compreendia o comportamento, às vezes, de minha mãe. Mas quando ela fazia uma autoavaliação, quando ela mostrava para mim que ela era capaz de olhar para dentro dela mesma, ela me encontrava. Assim, eu achava aquilo muito importante, porque isso veio a desenvolver em mim uma capacidade de introspecção, de autoavaliação, que pode nos ajudar muito no sentido da humildade, da verdade, né? E isso, para mim, é determinante, é um núcleo central no caminho do desenvolvimento espiritual, porque é no exercício de eu ser capaz de voltar para mim e ter essa introspecção e ter esse relacionamento interior, é que eu posso também ter um relacionamento interior com o ajustador do pensamento, com que eu possa sentir Deus dentro de mim. Então, esse olhar para dentro que nos traz para aproximar de nós conhecermos a verdade, né? Das coisas que são como são, do que é que pode nos conduzir, de alguma forma, a um crescimento espiritual. E eu acho que, nesse sentido, como mãe, a grande contribuição que eu imagino, que eu quero deixar para os meus filhos, é a abertura para me relacionar com eles. Aconteça o que acontecer. Sejam eles quem eles estiverem sendo em qualquer circunstância da vida. É, assim, a abertura para haver esse encontro, para que eles possam sentir: alguém está chegando para mim. Porque isso nos toca, nos humaniza, nos sensibiliza e nos faz transformar. Isso, para mim, é altamente espiritual.